Salve, salve, meus queridos! Professor Lucas na área com sétimo exemplo, revisão Enem Física, vem comigo. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostavam até que alguém as pressionasse, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Então, se eu tocar no ponto A, eu vou fechar o circuito em A. Se eu tocar no ponto B, eu fecho o circuito em B. Porém, no meio aqui, desse circuito, eu sempre vou ter a corrente passando nesses dois resistores de 4 kΩ. A resistência equivalente do circuito provocado por um toque quando ele encosta no ponto A. Então, se eu encostei no ponto A, eu fechei, vou mudar a cor aqui, ó. Eu fechei o circuito aqui, ó, se eu encostei no ponto A. Fechando o circuito aqui, não passa-se corrente nesse ponto. Então, isso daqui não existe mais. Funcionando assim apenas, esses dois resistores de 4 aqui em cima, que estão em paralelo, certo? E mais esse resistor aqui embaixo, que está em série com esses dois que estão em paralelo. Então, se nós distribuíssemos a corrente, nós sabemos que, por definição, a corrente elétrica sai do polo positivo, não é isso? Vamos falar aqui que eu tenho uma corrente total. Essa corrente total ela chega nessa encruzilhada. Então ela desce a corrente que eu vou chamar de I1, desce outra que eu vou chamar de I2. Elas se unem novamente aqui nesse ponto. Lei dos nós, tá? E passa novamente nesse resistor de 4 uma corrente total. Então, dada as distribuições dessas correntes, nós conseguimos provar que esses dois resistores estão em paralelo. Então, como que eu acho a equivalente desses dois? O inverso do equivalente é igual ao inverso da soma dos mesmos. Então, ficaria 1 sobre R equivalente é igual a 2 sobre 4. Multiplicando em cruz, nós teríamos que o meu R equivalente, nesse ponto, vale 2 kΩ. O que eu quero dizer com esse resultado? Eu quero dizer o seguinte, meninos e meninas, que eu posso gerar um circuito, tá? Vou tentar simplificar ele aqui para vocês. No qual agora encontram-se dois resistores. Esse resistor de 4 kΩ aqui embaixo eu não mexi. Porém, aqueles dois que eu circulei, eu posso substituí-los por apenas um, que vale 2 kΩ. Então, repare o seguinte, esse circuito aqui virou esse circuito mais simplificado, que é fácil verificar e observar que esses dois resistores agora se encontram em série. Então, substituindo os dois por apenas um total que eu quero, é simplesmente a soma algébrica dos mesmos, porque eles estão em série. Então, 2 kΩ mais 4 kΩ, 6 kΩ. Isso significa que, ao tocar no ponto A, eu vou ter um circuito com uma resistência total igual a 6 kΩ. Alternativa C de casa. Fácil ou não? Então, até a próxima.